tratar de uma técnica cromatográfica, que é a cromatografia líquida. E agora eu vou usar uma técnica que tem características semelhantes com a cromatografia gasosa, porque os fundamentos são os mesmos, se aplicam à cromatografia líquida, cromatografia em camada delgada, mas a forma como é feita é diferente. E vamos distinguir as diferenças dessa amostra. Cromatografia líquida. Cromatografia líquida, pessoal. São amostras típicas dessa cromatografia aqui. Resíduos de explosivos, metabólicos, pigmentos de plantas, polímeros, são moléculas grandes, polissacarídeos, produtos farmacêuticos, ou seja, são amostras, são substâncias que não são facilmente volatilizadas. Porque se forem facilmente volatilizadas e forem estáveis termicamente, eu utilizo a técnica da cromatografia gasosa. Tá? Então, como a molécula é maior e é difícil de volatilizar, a gente parte para a técnica da cromatografia líquida. E essa técnica, a diferença tem algumas diferenças fundamentais. Primeira diferença fundamental é a fase móvel dela. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás inerte. Na cromatografia líquida, a fase móvel vai ser o quê? Um líquido ultra puro. Então, o líquido ultra puro, né? Muito puro. Da mesma noção do gás, que tem que ser puro, o líquido, a fase móvel, também tem que ser puro ou ultra puro, né? E esse líquido, a fase móvel, então, está aqui nesse recipiente. A fase móvel é um líquido ultra puro. Pode até colocar isso, uma observação, fase móvel, ultra puro, pode escrever isso aí no slide de vocês, isso é interessante. E outra ideia que eu preciso também ter da característica dessa técnica é que eu tenho que desaerar, né? Retirar o ar desse líquido. E esse líquido, os gases, porque existem gases dissolvidos nos líquidos, né? É assim que os peixes respiram, porque tem oxigênio dissolvido na água. Então eu preciso retirar o gás deaerando. Como é que eu faço isso? Com agitação intensa. Esse líquido então é agitado intensamente para deaerar, retirar os gases dissolvidos, né? Retirei os gases, está ultra puro, é um líquido então, está pronto para ser minha fase móvel, certo? Outra característica importante dessa técnica é que a coluna dela é uma coluna pequena. Aqui eu tenho minha coluna, isso aqui está em torno de 25 a 30 centímetros de comprimento. Bem diferente da cromatografia gasosa, que você tem colunas ali com um tamanho de 100 metros, né? Outra característica também que é o diâmetro dessa coluna. O diâmetro aqui pode ser de cerca de 2,5 centímetros, 3 centímetros, o diâmetro interno dessa coluna. Também outro diferencial, né? Já que as colunas da cromatografia gasosa são capilares, diâmetro extremamente pequenos. Agora, vamos lá. Como é que você vai fazer com que a fase móvel ela percorra a coluna? Isso é importante porque aí vem algumas questões que eu vi em provas. Essa fase móvel vai ser empurrada por um sistema de injeção por bombas, tá? Vai ser empurrada. Essas bombas, geralmente bombas pequenas assim de laboratório, são de dois tipos. Bombas por diafragma, são bombas de pulso. Não sei se vocês já viram bombas dosadoras.
elas trabalham com pulsos, né? Ou bombas peristálticas, são bombas que trabalham com um fluxo contínuo, certo? Um fluxo contínuo. Ela vai girando na mangueirinha ali, vai fazendo com que o fluxo seja contínuo. Para vocês, a noção que vocês têm da cromatografia, que tipo de bomba vocês usariam? Uma de pulsos ou uma de fluxo contínuo? Fluxo contínuo, exatamente. Tem pergunta de prova relacionada a isso, né? Então, o mais adequado seria uma bomba peristáltica, uma bomba de fluxo contínuo. Então, a bomba fluxo contínuo. Beleza, então você vai fazer com que a fase móvel percorra aqui, né, a sua coluna. Aqui você tem um sistema de injeção. Um sistema de injeção, as suas amostras estão aqui, ó, dissolvidas na fase líquida. Aqui você pode utilizar um sistema de amostrador automático, né, o que é interessante, que reduz os erros por parte do operador. E à medida que essa bomba vai promovendo, né, a introdução da fase móvel na coluna, vai succionando também aí suas amostras, né? Vão sendo também injetadas junto com a fase móvel. Claro que primeiro é bom você fazer o branco. Primeiro você corta o fluxo aqui das suas amostras, deixa primeiro passar a fase móvel, né? A fase móvel preencheu toda a coluna, chegou no detector, pronto, aí você tem uma válvulazinha que você regula a abertura então das amostras, tá? E a partir daí você começa então a eluir a fase móvel junto com a amostra. Outra característica dessa técnica é que muitas dessas substâncias que eu citei, grande maioria elas são sensíveis, tem cromóforos, né? São sensíveis à radiação ultravioleta. Então esses detectores, muitos detectores aqui, ó, são UV visível. No nosso laboratório, inclusive, o nosso detector é UV visível. É uma obrigatoriedade ser UV visível? Não. Não é uma obrigatoriedade, né? É um conjunto que é conveniente. Mas eu poderia ter um detector, por exemplo, aqui de massas. Um espectrofotômetro de massas. É M, né? Eu poderia ter um espectrofotômetro de massas, ou em inglês MS, né? Existem também, no sistema dessas colunas aqui, existem pré-colunas. São colunas menores que são colocadas antes e depois, para ir protegendo a sua coluna final, para ir protegendo o seu detector, né? Tem pré-colunas. Na verdade acho que aqui não tem. São realmente colunas colocadas antes da coluna principal. O que mais? Bom, eu acho que já tem informação aí. Eu acho até que vocês já são capazes de responder uma questão. E aqui já temos uma questão para responder, né? Ou às vezes eu coloco uma questão já com um conceito para que a gente fixe, né, após a gente estar abordando um assunto teórico, ou às vezes eu coloco a questão que vai dar uma nova informação para você também, né? Às vezes a questão ela vai dar uma nova informação. Nessa questão aqui do concurso da Polícia Técnica do Paraná, que foi uma prova específica, né? Ele fala da separação cromatográfica
e da existência da fase móvel e fase estacionária, que são conceitos que a gente já estabeleceu aqui e que é presente em todos os tipos de cromatografia, seja de camada delgada, seja gasosa, seja líquida. A fase móvel é um solvente que fica armazenado e necessita de tratamento preliminar para o seu emprego. Fase móvel, tratamento preliminar. Esse tratamento preliminar consiste em desgaseificar o solvente. Então, eu já posso associar a cromatografia líquida, embora ele não tenha dito aqui que seja cromatografia líquida, mas eu já estou falando da cromatografia líquida. A minha fase móvel tem que ser líquida, cromatografia líquida. O fase móvel, um solvente ultrapuro, sem gás. Aí está pedindo para você relacionar os itens 1, 2 e 3 e 4, né? Quais seriam os itens que são verdadeiros? Vou passar isso aqui. O item verdadeiro é a letra D. Mas vamos analisar um a um, certo? No item 1, ele fala o seguinte: o tratamento preliminar, que consiste em desgaseificar o solvente, com que finalidade? Para evitar a formação de bolhas de gás quando a fase móvel é despressurizada. Isso é uma coisa importante, porque você pressuriza a fase móvel e quando ela é despressurizada, quando ela passa pelas pré-colunas, ela perde pressão, né? Ou quando ela termina de fazer a eluição pela coluna principal, ela perde pressão. No que ela perde pressão, você sabe que com o abaixamento da pressão pode haver formação de bolhas devido à diminuição da pressão, né, de vapor do componente líquido. Portanto, esse item é o item verdadeiro. O item 2, tudo isso está relacionado ao processo de tirar o gás do solvente. Então, a desgaseificação, né, serve para garantir a alta sensibilidade do resultado obtido por detectores ultravioleta, uma vez que o oxigênio dissolvido absorve na região UV. Oxigênio absorve na região UV? Eu agora fiquei na dúvida, porque eu acho que não, né? Qual foi a resposta aqui? Aqui pela resposta está dizendo que sim, mas eu confesso a você que estou na dúvida, porque a gente viu que o oxigênio... não. O oxigênio não absorve radiação infravermelho. A gente viu, porque não tem diferença de dipolo. Mas o oxigênio, ele possui uma dupla ligação. Tem uma ligação π. E pode ter aquela transição π antiligante. Agora tem uma formação muito específica, né? Aí talvez muita gente não soubesse disso. Então esse item está verdadeiro. Então, você também faz retirada do gás para evitar ruído quando são empregados eletrodos eletroquímicos. A finalidade realmente de retirar o gás é você retirar ruídos, né? Tá correto também. 4, porque o 4 está errado, né? Evitar interferência na adsorção das substâncias que estão sendo separadas na coluna. Por que isso está errado? Agora eu estou sem essa informação, eu estou perdido agora.
eu imagino que no processo de separação ele tem ali a dissorção e tem partição, né? Tem processo de partição. Eu imagino sim que a retirada do gás evita interferência na dissorção. Eu vou consultar aí depois para responder a vocês, que eu fiquei na dúvida aqui. Alguém saberia dizer aqui presencialmente? Muito específico, né? Eu vou depois consultar para vocês e dar uma resposta por e-mail. Eu fiquei na dúvida. Se eu marcaria a letra E, mas pelo menos pelo gabarito que eu consultei, vou verificar se esse gabarito realmente está correto. Eu vou dar uma olhada nessa prova aqui, tá? E no próximo encontro eu apresento para vocês a resposta definitiva. Nosso próximo encontro, lembrando, ficou para sexta-feira, presencialmente aqui. Sei que muitos de vocês vão estar viajando, mas eu insisto que pelo menos a primeira parte da aula, que nós vamos abordar o assunto da microscopia eletrônica de varredura, vocês assistam, porque é uma questão quase que certa. Se forem 3 questões de química na prova, uma das questões vai ser sobre microscopia de varredura. Eu não fiz a prova, mas eu tenho quase certeza que isso vai cair. O ruído seria que os gases, eles vão dar sinais à medida que eles forem detectados por esses eletrodos. Eletroquímicos que vão dar, são sinais onde as reações de oxirredução geram uma corrente elétrica, né? Processo eletroquímico. Então esses gases vão se oxidar, vão se reduzir, gerando uma corrente elétrica que não é do produto que você está analisando. Quando você fala ruído, então, Seriam correntes elétricas formadas pelo gás, que não é. Legal. O colega está perguntando a noção de ruído. A noção de ruído por um detector, um equipamento que está detectando, tem um equipamento, traz a ideia de som, né? A ideia é essa que eu quero realmente, a palavra quer transmitir, como algo que está interferindo no som que você está escutando. Mas na verdade você não está tendo som ali, está tendo um sinal. Um sinal produzido por uma substância química, ou pela sua condução térmica, ou pelo processo eletroquímico através da oxirredução, gerando um sinalzinho da corrente elétrica, certo? Então o ruído seria qualquer sinal que vá competir com uma interferência, que vai competir com o sinal do seu analito. Uma coisa que não é o seu analito, mas que vai aparecer lá e vai competir com o sinal do seu analito. Isso que é ruído. Cromatografia líquida de alta eficiência. Esse nome alta eficiência é uma denominação para aquele aparato que eu apresentei para vocês, cromatografia líquida de alta eficiência. Todo aquele sistema de fase móvel ultrapuro, né, e de alta pressão, aquilo ali gera uma alta eficiência, né, podendo fazer separações assim de número de substâncias muito grande, né, e de pesos moleculares altos. Então é bastante eficiente. Então, em relação a essa técnica, vamos identificar qual item que está incorreto aí. A letra A. As fases móveis utilizadas devem possuir alto grau de pureza e estar livre de gases dissolvidos. Por isso, antes de uso, deve-se ser feito filtrações e desgaseificação. Exatamente isso que nós comentamos sobre a utilização da técnica. Portanto, essa é uma questão, esse item aqui é verdadeiro. A gente quer o incorreto, né? A gente quer o falso.
Letra B. As separações podem utilizar diferentes detectores, tais como o de ultravioleta, o mais utilizado, o índice de refração, de fluorescência e eletroquímicos. E ainda pode utilizar o de espectrofotometria de massa também. Se ele colocar esse aqui, espectrofotometria de massas também poderia também ser utilizado. Então são detectores. O detector você muda de acordo com sua conveniência, certo? Também é um item verdadeiro. A letra C. A bomba deve proporcionar ao sistema uma vazão pulsada, né? E eu fiz questão já justamente na apresentação da técnica frisar a necessidade de você fazer um fluxo contínuo para que você tenha uma separação adequada. E olha como é que ele cobra isso. Já vê que é um assunto que a gente estava aqui conversando, papeando, mas ele dá um jeito de botar na prova, né? Com alta reprodutibilidade. Olha, se é a pulsada já vai diminuir a reprodutibilidade. Reprodutibilidade é a repetição, né? Então, um fluxo contínuo seria mais adequado para a reprodutibilidade, possibilitando a eluição da fase móvel em um fluxo adequado. O fluxo adequado aqui tem que ser um fluxo contínuo. É a nossa questão, nosso item verdadeiro, falso. Letra D. As colunas utilizadas são geralmente de aço inoxidável. Perfeito. Possuindo comprimento variável e diâmetro interno com cerca de 0,45 centímetros para separação analítica e na faixa de 2,5 centímetros preparativas. Ok. Foi mais ou menos naquela faixa que eu falei, 2,5 tal, né? E você tem aquelas colunas, as pré-colunas, bem diferente, está adequado isso aqui, bem diferente. Se ele colocasse para você que teria diâmetros de milímetros, aí já seria uma dimensão mais próxima aí de uma cromatografia gasosa, né? Letra E. A técnica faz uso de bombas de alta pressão para a eluição da fase móvel devido à baixa permeabilidade dos suportes que apresentam partículas diminutas responsáveis pela alta eficiência. E o que é que ele quer dizer com isso? Aquela coluna, a coluna cromatográfica, aquela que tem, né, cerca de 30 centímetros de comprimento, né? Essa aí que tem 2 centímetros e pouco de diâmetro, elas são preenchidas com partículas extremamente pulverizadas. Então a fase estacionária, é a fase estacionária que eu estou falando aqui, é uma fase estacionária sólida, né? Isso aqui é um tubinho, vamos dizer assim, né? Todo preenchido. Então imagine que para você fluir, passar um fluxo da fase móvel por dentro dessa coluna aqui, você precisa de muita pressão, porque isso aqui está preenchido, isso aqui não está oco, né? Você precisa de muita pressão. Por isso que também é conhecida como a técnica de cromatografia líquida a altas pressões, né? Então você precisa de altas pressões nesse sistema. Essas bombas precisam trabalhar em altas pressões. E a eficiência dela está em função desse recheio aqui, né? Quanto mais diminuto essas partículas, e quanto essas partículas forem melhor preparadas para dissolver o material, você tem materiais nacionais e importados. Aqui você tem uma diferença de qualidade muito grande entre o material importado e o material nacional. Então você tem um material importado com partículas bem menores,
Com isso você aumenta a área superficial das partículas, né? E você consegue melhorar a eficiência da troca. Ou a eficiência da separação. Troca que se fosse troca iônica, né? Vamos interpretar mais uma questão. Também sobre a técnica da cromatografia líquida de alta eficiência. Agora você sabe que a alta eficiência está relacionada com aquelas partículas que você da fase estacionária, né? E das altas pressões aplicadas e no sistema de fluxo contínuo. E sobre essa técnica, podemos afirmar: letra A. A bomba deve proporcionar ao sistema uma vazão pulsada. Aqui mais uma vez ele tentando enganar aqui o candidato, né? Então eu acredito que se vier uma questão, ele vai induzir a conceitos, né? Levar conceitos que agora você vai lembrar. Isso aí, se vier algo assim, você vai acertar, né? Praticamente a mesma assertiva da outra, né? Igualzinho. Até para você ver como não é a mesma. Parece, mas não é a mesma não. A B, né? A B. Igualzinha da E. Para você ver como é interessante você resolver a questão. Porque eles repetem até algumas questões, alguns casos. Então, letra B. O uso de partículas maiores no recheio da coluna resulta em uma área superficial. O sítio de adsorção maior, o que promove uma separação mais eficiente dos componentes da mistura. E é o que eu falei, né? Eu falei que quanto menor as partículas, maior a área superficial. E não ao contrário, não maiores as partículas, né? Citei até do recheio do material produzido nacionalmente e do material produzido importado. Letra C. A viscosidade é uma propriedade que afeta a queda da pressão dentro da coluna, a viscosidade do líquido, né? E também a eficiência, pois a fase quanto menos viscosa for, mais afetará o coeficiente de fusão da substância analisada, acarretando uma perda considerável na eficiência da separação. Aqui ele só ia bonitinho, mas quando ele colocou quanto menos viscosa, né? Ao contrário, quanto mais viscosa, né? Quanto mais viscosa for, você afeta esse coeficiente de fusão e você causa perda mais considerável na eficiência da separação, né? Ele errou por isso. A letra D, que é a verdadeira, né? A técnica faz uso de bombas de alta pressão para a eluição da fase móvel, devido à baixa permeabilidade dos suportes e que apresentam partículas diminutas responsáveis pela alta eficiência. Perfeito. Letra E. Um detector ideal seria aquele com sensibilidade a mudanças na temperatura e na vazão da fase móvel. Não, porque seria insensível seria até um detector ideal, seria aquele que fosse insensível a essas mudanças de temperatura e mudanças da vazão da fase móvel, porque mesmo que você tenha uma bomba peristáltica ali, mas é um hardware, é um equipamento, e aqui pode sofrer algumas
o desgaste das peças, né? A queda de tensão, pode causar algumas perturbações aí no fluxo, né? Da fase móvel, né? Então, um detector ideal seria que ele não percebesse essas variações aí que pudesse prejudicar a leitura, né? Por isso também está falso. Agora, fazendo uma rápida comparação aqui entre as técnicas, pode vir uma questão assim que peça para você escolher qual técnica que você usaria para você tal amostra você recebeu no laboratório, tal, que técnica você usaria, né? Então, comparando a cromatografia gasosa com a cromatografia líquida, nós já sabemos quais são os requisitos da amostra. Nós já falamos, e eu volto a repetir, se cai a questão sobre isso, ela tem que ser volátil e estável termicamente, certo? Mas, se ela não for estável termicamente, não dá para analisar? Bom, só se ela puder ser derivatizada. Então ela pode até não ser estável termicamente, mas contanto que ela seja derivatizada, né? Eu já falei sobre a derivatização. Bom, e a condição para que você utilize a técnica da cromatografia líquida é que sua amostra seja solúvel na fase líquida. Então aqui não dá para usar, por exemplo, o headspace, né? Não dá para você usar amostras sólidas, não dá. É necessário que ela seja solúvel na fase líquida. Os tipos de amostras para cromatografia gasosa, você pode usar todas as fases, gasosa, líquida e sólida. Lembre-se, sólida a gente utiliza o headspace. Lembra? Headspace é uma forma de utilização dela sólida. Headspace. Posso também aplicar um laser e vaporizar o sólido. Posso usar laser. Líquida, como sangue, por exemplo. O sangue, a gente utilizou também headspace. O headspace eu posso usar tanto sólido como líquido, né, para analisar o etanol. O líquida também eu não tenho tanta preocupação, porque quando injeto no injetor, o injetor está programado, está a uma temperatura a 50 graus acima do componente menos volátil, portanto vai vaporizar. Então mesmo que venha na forma líquida, eu consigo injetar. Eu só não injeto o sangue porque o sangue vai poluir minha coluna, certo? O sangue vai poluir minha coluna, vai estragar minha coluna, por isso que eu uso o headspace, que o que eu estou analisando dá para passar para vapor dentro do frasquinho ali, aquecer aquele frasquinho, dá para passar para fase de vapor. Aí o headspace só puxa o vapor e não puxa o sangue, hein? Só puxa o vapor, no vapor está ali o etanol e injeta o vapor no equipamento. Bom, e para as amostras para cromatografia líquida, líquidos sólidos, que sólidos são esses aqui? Sólidos dissolvidos numa solução. Se ele não puder ser dissolvido, você não vai usar ele sólido, tá? Então o sólido tem que ser dissolvido no solvente. E as substâncias podem ser tanto iônicas como covalentes, né? Substâncias covalentes são substâncias orgânicas, vitaminas, enzimas, né, de grande peso molecular, tá vendo? Dentro de 32 não precisa necessariamente ser uma molécula pesada, pode ser até uma molécula leve. Por exemplo, uma molécula que tem 32 de massa molar, é uma molécula relativamente leve.
Mas essa molécula provavelmente não deve ser estável termicamente, por isso que ele mandou para cá. Moléculas com peso molecular assim de 4 milhões são macromoléculas, né? Enzimas aí, vitaminas, né? Que aí você pode também fazer separação dessas macromoléculas através dessa técnica aí. Quantidades mínimas detectáveis. O que eu quero que você lembre que toda essa aqui é a potência, viu, gente? Isso que quer dizer, corrigir que é 10 elevado a menos 9. E aqui 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 9 gramas é nanogramas. 10 elevado a menos 12 gramas é picogramas. Então, qual das duas técnicas é mais sensível? A cromatografia gasosa ou a líquida? A gasosa, porque é capaz de detectar até picogramas, né? Por exemplo, contaminações ambientais. Contaminações ambientais, muitas vezes você vai tentar analisar o que tem na sua amostra, uma amostra de água que você coletou num rio ou num lago, e a quantidade. Eu me lembro de um caso que eu fiz, que eu gosto, não é comum, mas eu gosto, eu já fiz alguns casos onde eu tinha que sair do laboratório para coletar uma amostra, né? Não é comum, geralmente o perito local ele faz isso. Mas em alguns casos é necessário o próprio laboratório fazer isso. Eu fiz um caso no sul da Bahia, onde eu tive que ir até o extremo sul da Bahia fazer uma coleta de uma amostra de água de um poço de água de abastecimento, né? Numa propriedade. O que tinha sido, o que tinha acontecido é que um desafeto tinha colocado um praguicida, jogou, né? É muito utilizado naquela região, praguicidas, inseticidas, praguicidas, são zonas de né? Agronegócio. E então o desafeto jogou um praguicida para envenenar o dono da propriedade, né? Já tinha se passado alguns dias e eu tinha que detectar um praguicida organofosforado, como aquele que foi aparecido ali, né? Então eu coletei uma amostra de água e pelo menos 3 amostras de água eu coletei, levei para o laboratório e analisei através dessa técnica. Mas como foi que eu fiz? Eu utilizei, primeiramente, você tem que preparar a amostra. Eu utilizei a extração líquido-líquido, né? Eu preparei as amostras de água, coloquei em proporções iguais com o solvente adequado, para esse solvente extrair a substância que eu estava suspeitando que seria um organofosforado, né? Fiz várias extrações, isso você repete várias vezes, para garantir o máximo de extração. Depois você fez a separação, isso faz parte das técnicas preparativas que nós comentamos na primeira aula. Você escolhe a técnica, ou a técnica da cromatografia gasosa, ou a técnica da cromatografia líquida. Eu poderia utilizar as duas técnicas nesse caso, porque o composto formado era possível de ser volátil, termicamente estável. Eu poderia utilizar e detectar até picogramas dele. Mesmo que só tivesse picogramas naquela amostra ali, eu poderia detectar. Certo? Tempo de análise, minutos. O tempo de análise da cromatografia gasosa é mais rápida, né? Minutos após e poucas horas. Eu, por exemplo, nunca utilizei uma análise com mais de 1 hora, né? As corridas cromatográficas na cromatografia gasosa são mais rápidas normalmente são mais rápidas do que a cromatografia líquida, mas não dura muito tempo não, né? 20 minutos, tem corrida de 10 minutos, tem corrida de 30, 40, 50 minutos. E quanto maior o número de componentes, mais tempo você vai precisar. Quanto mais pesado for também as substâncias, mais tempo você vai precisar para fazer a eluição delas. Então, em termos de capacidade analítica, né, a cromatografia gasosa é excelente. Você pode separar amostras com até
200 componentes com elevada resolução. Você pode separar mais? Pode até separar mais de 200. Pode comprometer um pouco a resolução, tudo bem, mas separa, né? E no caso da cromatografia líquida, isso aqui é possível, viu, gente, de ser maior também. Não acho que essa limitação até 50 componentes não é bem aplicada hoje em dia, porque tem técnica, a técnica melhorou, a técnica está mais eficiente. Essa informação, quando foi feita, talvez tivesse essa limitação, mas hoje a técnica já é possível de separar até mais de 50 componentes. A diferença em termos operacionais, eu não sei se vocês perceberam, tá aqui, que pela manipulação da fase móvel líquida, ter toda aquela preocupação de ser uma solução ultra pura, desgasificar, é um processo, é um aparato mais complexo. Vocês concordam comigo? Concorda que a cromatografia líquida é mais complexa do que a cromatografia gasosa, né? Portanto, para você treinar uma pessoa, leva um pouco mais de tempo, né? Essa informação aqui é compatível. Com isso aqui, encerramos os assuntos relacionados à cromatografia, tá? Falta só um tema, um tópico, que é a espectrofotometria de massas, que eu confesso a vocês, não vamos aprofundar, certo? Não vamos aprofundar. Só quero que vocês tenham uma ideia, uma concepção bem básica, para que vocês vejam a importância dessa técnica, que existe um grau de complexidade relativamente elevado aqui, né? Mas a ideia que eu quero que vocês levem é o seguinte: